Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia Palavra da Vida. Sim. A gente fica chocado às vezes, né, com a... Meu papel é esse aqui também, né, irmão? Dá um choque em vocês assim, dá uma agoniada, né? Já pensou a gente ficar aqui ouvindo as mesmas coisas que nós já ouvimos, da mesma forma, né? Então, de vez em quando a gente precisa espantar. A gente chama de aula espanto. A aula espanto é quando o aluno fala, opa, tava quase dormindo na aula. Opa, aconteceu, calma aí, tem alguma coisa aqui, né? Doeu os ouvidos, alguma fala, calma aí, isso aqui parece uma heresia e tal. Então a gente chama a atenção justamente para que a gente atente, né, para se aprofundar mais na reflexão. Então a gente ouve muitas vezes as mesmas coisas e é segurança para a gente, como diz Paulo, né? Lá em Filipenses capítulo 3, se não me falha a memória, no capítulo 3, verso 1, ele diz isso, né? Não me canso de falar as mesmas coisas para vocês, isso é segurança, né? A gente ser ratificado das verdades. Agora, tem coisas que a gente não se aprofundou e a gente precisa, inclusive, ter um outro olhar, né? Porque muitas vezes a gente vive com um ponto de vista e esse ponto de vista muitas vezes é limitado, porque é um ponto de vista. Alguém já disse que o problema do ponto de vista é que é visto de um ponto, né? Então você tem um ângulo e aí a gente precisa muitas vezes alargar, né, esse horizonte para que a gente fale, opa, calma aí, nunca tinha percebido, nunca tinha pensado, refletido, visto dessa forma, né? E como nós estamos numa construção humana, né, numa construção como cristãos, como ser humano, então a gente vai amadurecendo na vida, tanto é que o que a gente defendia a unhas e dentes há 10 anos atrás, hoje a gente fala, não, isso aqui não estou nem disposto mais a falar, nem acredito mais nisso aqui, né? Isso é uma evidência de uma evolução, porque nós não somos pessoas acabadas, né? Como diz um filósofo popular aí, né? A gente vai se fazendo, vai se construindo, e a Bíblia diz, né, que Cristo vai sendo formado em nós. Pedro disse na sua segunda carta, no capítulo 1, que é para a gente acrescentar a virtude à ciência, a ciência à temperança e tal, para que a gente não fique estéril, né, para que a gente produza fruto, que é o caráter de Deus em nossas vidas. Então, essa aula introdutória, eu pretendi passar para vocês essa questão da realidade de que nós temos uma origem, essa origem é em Deus, que Deus é a nossa referência, nós não somos nossa referência, o ser humano não é referência para si, né? Porque o ser humano ele se degenerou de tal forma que ele ficou assim irreconhecível, desconfigurado na humanidade, né? Tanto é que a gente tem expressões que a gente usa para falar de atos, né, que a gente julga ser assim horríveis, e a gente fala assim, o ser humano quando ele faz uma coisa ruim, a gente fala, rapaz, você é um animal. Não é essa expressão que a gente usa? Você é um animal. E se fez uma coisa assim muito, muito ruim mesmo? Você é um demônio. Não são expressões que a gente usa, né? Para qualificar essas pessoas que têm esses atos assim violentos, repudiáveis e tudo mais. Então, olha só, ser humano, animal e demônio. Olha como foi descendo o negócio, né? Os seres, ser humano, animal que é inferior, né? Embora hoje em dia tem gente aí tratando animal equivalente ou até mais, né? Vocês sabiam que... Me ajuda aí, Barão. Vocês dois me ajudem aí na questão do direito. Nós temos leis hoje mais duras para animais que estão em extinção do que um homicídio, né? Então, se você mata o ser humano, às vezes não é tão grave quando você matar um animalzinho lá que está classificado na... enfim, eu não quero entrar nos méritos aí, né? Mas só para a gente entender, né? E às vezes você vê assim, mas o que eu quero falar é que o ser humano está acima, né? É a coroa da criação. Mas a gente classifica, o ser humano é um animal, quer dizer, agiu como um animal, irracional,
né? E todo animal age do jeito que age, não é processado. Ninguém processa um leão que matou uma zebra. Não, vai ser processado por zebrinicídio. Não tem, né? No Código Penal não tem isso, né? Porque ele faz por instinto. O ser humano não, é por uma decisão. E é uma decisão que ela é reprovada por Deus em um nível, né, que coloca o ser humano como digno de sendo passível, né, sendo réu do fogo do inferno. Porque o ser humano jamais pode degradar, pode prejudicar, vilipendiar outro ser humano. Porque todos nós somos, de fato, esse Adão, né, essa unidade composta. E a gente vai falar mais ou menos hoje sobre esse aspecto aqui, né, do indivíduo no coletivo e a semelhança de Deus como sendo, de fato, essa imagem, essa semelhança que Deus projeta em nós, não é daqui para lá, é de lá para cá, como eu disse, né? Deus é a nossa referência. No século XV, 16, onde surgiu o iluminismo, né? O humanismo, melhor dizendo, o iluminismo também, mas o humanismo, onde colocou o homem no centro de tudo, a referência, né, de tudo, a referência para a humanidade. E o ser humano não é referência para o ser humano, né? Repetindo aqui. E o ser humano foi tido como sendo, de fato, assim, o centro de tudo, a referência de tudo, né? E nós entendemos que nem o cosmos, nem a ciência, nem o ser humano e nem a religião, né, que na história foram tidos como esses quatro, pelo menos que eu me lembro agora, referências, né, para a humanidade decidir o que é certo, o que é errado, o que é ético, o que não é, o que é moral, o que não é, o que deve, o que não deve. Nem essas coisas, elas podem ser referência, porque elas vêm a partir de uma criação. São perecíveis e transitórias. Deus é eterno, é o originador de todas as coisas. Ele sim é referência do que é bom, do que é ruim. De onde vem essa noção que nós temos do que é ético e o que não é ético? O que é certo e errado? Quem nos ensinou isso? De onde nós tiramos isso? Se não existe absoluto, se não temos referência e cada um faz o que quer, né? De Deus. Coloca essa noção em nós, porque nós temos dentro de nós, como nós falamos na aula passada, a eternidade. Lembra do texto de Eclesiastes 3:11, né? Então nós temos a eternidade, não só a percepção do eterno, do divino, de que a vida não consiste apenas aqui, mas a gente tem leis que foram implantadas, se é que eu posso usar essa palavra, elas foram, é intrínseco do ser humano, né? Vamos ler um texto de Romanos, capítulo de número 2. Romanos, capítulo de número 2, vai falar de uma lei, que essa lei, assim, não tem como escapar dela. Alguns tentam burlar a lei, né? Escapam o máximo que podem, né? Mas essa daqui não tem como, porque não tem como o homem fugir de si, né? Martinho Lutero, ele tem uma frase muito interessante, que ele diz que é perigoso para o homem ir contra a sua própria consciência. Quando eu consigo burlar a minha consciência, o que resta? Não é? Olha só que perigo, que abismo que a pessoa entra. Então, eu me traio, eu consigo driblar, eu consigo enganar a mim mesmo. O que resta? Né? Quem é que vai me levar à lucidez? Porque Deus usa a consciência do ser humano. Deus colocou dentro de nós uma testemunha. Nossa, são palavras, né, do âmbito forense e tal, né? E é justamente isso, porque a questão aqui da salvação é a questão que nós estamos num tribunal, como réus, e fomos declarados culpados, e não temos absolutamente nada para nos defender. Não tem. Aí, claro, a gente está pensando no plano da redenção. Vem Cristo como advogado, o justo que justifica. Perceba, né? Os termos de fato são, né, nesse âmbito forense aí. Então, ele nos justifica, nos declarou inocente, mas Cristo, porque nós estávamos condenados, né, previamente. Mas o capítulo 2 de Romanos aqui, Paulo, inclusive, ele vai usar muito esses termos, né, no livro de Romanos, verso 12 até o verso de número 16, 12 ao 16, tá? Então, Romanos capítulo 2, verso 12 ao 16. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados.
Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas o que pratica a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios, aqui que eu quero destacar, tá? 14, 15. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, esse termo coração que a gente vai trabalhar hoje, testificando, olha só, testemunha, né? Testificando juntamente a sua consciência, outro termo que eu quero destacar aqui, tá? Consciência. E os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Então Deus colocou dentro de cada ser humano uma consciência. O Antigo Testamento vai dizer que Deus colocou a alma do homem, a lâmpada de Deus dentro do homem. Olha só, a consciência é essa lâmpada. Se você chega para um traficante e falar assim, é certo traficar? Claro que não, ele tem a consciência, né? Tanto é que faz isso nas escuras, fugindo da lei. Uma prostituta, é correto se prostituir? Claro que não. Agora, se faz ou não é outra história. Mas eu digo a consciência, o entendimento. Né? Sabem que não é. Então, assim, não é uma questão do evangelho em si sendo pregado. É a própria consciência do ser humano, fazendo aquilo que não é uma construção social apenas. Não é uma questão cultural apenas. Né? É uma questão de fato que Deus colocou dentro do ser humano essa consciência. É o conhecimento acompanhador, né? Syneidesis é a palavra que está aqui no original, que é traduzido como consciência, né? Ou seja, com o conhecimento. Isso veio a partir do pecado de Adão, que eles conheceram que estavam nus quando olharam um para o outro. Porque antes estavam nus, mas não tinham a consciência do bem e do mal, do pecado em si, né? E aí a gente fica perguntando assim, mas como que Deus colocou aquela bendita, alguns acham que é maldita, a bendita árvore do conhecimento do bem e do mal, sendo que Deus sabia que eles iam fazer aquilo, né? Decidir. Bom, a gente precisa entender um todo. Qual é o todo? Quando Deus cria o homem, ele não criou um autômato. Ele não criou como uma máquina programada para o servir. Deus poderia fazer isso? Claro que poderia. Mas ele não fez. Por quê? Por uma simples razão, que ele criou criaturas que tivessem um relacionamento de amor para com ele. Né? Então, para que isso fosse possível, teria que dar a oportunidade, a possibilidade de não amarem. Porque só existe amor quando há a possibilidade de não amar. E só existe amor quando há liberdade. A liberdade justamente é escolher. Né? Então, quando Deus põe ali a árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal, é para que o homem escolhesse livremente servir a Deus ou não. Eu contei para vocês aquela ilustração, acho que mais de uma vez, né? Do príncipe lá que saiu do palácio, lembra? Então, é aquela história. Né? Aqueles que voltaram, voltaram por amor, porque esse é o relacionamento que Deus quer, que Deus sempre quis que o ser humano estivesse diante dele. Né? Quando Deus criou os anjos, que é outra categoria de ser, então nós temos seres angélicos, seres humanos e animais. Né? São três categorias distintas aqui de seres. Né? Então os seres angelicais, os anjos, depois que se tornaram lá demônios e tal, mas todos são da mesma categoria, né? Seres angelicais. Então demônios também são anjos, só que são corrompidos e tudo mais. E o texto de 1 Timóteo, capítulo 5, se não me falha a memória, deixa eu ver aqui só para confirmar com vocês, 1 Timóteo, capítulo 5, é 6, né? 5. Capítulo 5, né? Verso de número 21. 1 Timóteo 5, 21, tem um termo interessante que diz sobre os anjos eleitos. Esse termo, anjos eleitos, aqui está no verso 21. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, né? Que sem prevenção guarde essas coisas, nada fazendo por parcialidade. Então, anjos eleitos, quem são esses anjos eleitos? Aqueles que decidiram, lá na rebelião que houve, né, que a Bíblia diz lá, Satanás, aquela terça parte, aquela coisa toda, teve anjos lá, os anjos, uma terça parte é levada, né, seduzida por Satanás, e aí eles se corrompem. As duas partes lá, eles decidem não seguir Satanás nessa rebelião. Então esses anjos são chamados de anjos eleitos. Quem são esses anjos hoje? São
aqueles que Deus quis que eles fossem quando foram criados. Será a mesma coisa dos seres humanos regenerados. Nós seremos aqueles que Deus sempre quis que fôssemos quando fomos criados. Entendeu? Os anjos, eles tinham livre arbítrio, livre escolha, escolha espiritual, né? Como quer alguns aí o termo, né? E eles não têm mais. Então, os anjos não têm mais livre arbítrio. Por quê? Porque eles entregaram, neste momento que eles tinham a oportunidade de falar, não vou seguir mais, porque Deus também quis um relacionamento de amor com esses seres inteligentes, né? Que podiam escolher. E aí o que acontece? Eles entregaram de uma vez por todas a possibilidade deles escolherem. É por isso que hoje os anjos não podem mais pecar. Não tem como. Como os demônios não podem se arrepender, os anjos de Deus também não podem pecar. Porque os anjos de Deus são hoje exatamente aqueles seres que Deus quis que eles fossem quando foram criados. E tiveram então ali a decisão, né, de ser ou não. E esses anjos eleitos decidiram ser. Ou seja, as criaturas que Deus queria que eles fossem quando foram criados. E os demônios também. E nós, né? Quando Deus nos criou, Ele nos deu também a liberdade de escolha. Nessa liberdade de escolha, em Adão nós escolhemos não servir a Deus. Em Cristo nós escolhemos servir a Deus. O cristão tem livre arbítrio? Não deveria ter. Porque a gente é teimoso até umas horas, né? A gente não deveria ter. Nós deveríamos entregar nosso livre-arbítrio a Cristo. Dá nas mãos de Jesus. Quer dizer, eu hoje, servindo a Deus, o ser humano em Cristo, ele não pode mais decidir a sua vida. Não deve mais decidir a sua vida. Não deveria mais decidir a sua vida. Em âmbito algum. Né? Eu digo naquilo, lógico, estou falando dos detalhes, nas minúcias da vida. Não é nisso. Eu digo aquilo que de fato pode ou não ofender a Deus. Né? Manchar a imagem e semelhança de Deus que está sendo em nós construídas a partir de Cristo, ou recriadas em nós, né? Reconfiguradas. E aí nós deveríamos entregar a nossa livre escolha, nosso livre-arbítrio a Cristo. Posso a qualquer momento falar assim, eu quero de volta, me dá. Jesus, como quer o relacionamento de amor, não por imposição, ele entrega de volta e a pessoa segue o caminho dela. Mas se nós decidimos, né, diariamente seguir a Cristo, então a nossa vida tem que ser entregue, nossas decisões têm que ser entregues, nosso livre-arbítrio tem que ser entregue ao nosso Senhor. É por isso que o servo de Deus não tem direito algum sobre sua vida mais, porque foi comprado por um bom preço, né? Nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós morremos para nós mesmos e, de fato, o nosso Senhor é Cristo, é o Kyrios. João Ferreira de Almeida, que traduziu aqui a nossa Bíbliazinha, ele abrandou a palavra no original, né? Que é doulos, ou diáconos, que ele traduziu por servo, mas é escravo. A palavra... Ele deu uma abrandada, né? Vou colocar aqui um negocinho mais brando assim, servos de Deus, mas é escravo. A literalidade é escravo. Nós somos escravos de Cristo. Ou somos escravos, né, do diabo, ou somos escravos de Cristo. O homem hoje não tem essa autonomia de falar assim, nem a Deus nem ao diabo. Não tem. Ou nós somos governados pelo nosso pecado, que é potencializado pelo diabo, né? Ou nós somos guiados, regidos pela nova natureza, através do Evangelho, o Espírito Santo potencializando isso, tá? Então, só para a gente dar mais uma incrementada na aula introdutória, tá? Então, dada essa longa introdução de uma aula e alguma coisa, eu quero falar para vocês a respeito da imagem e semelhança, que é aquilo que a gente leu em Gênesis capítulo 1, verso 26 e verso 27, né? Vamos recorrer novamente ao texto lá? Então, Gênesis capítulo 1, verso 26 ao verso 27. Aqui está a conversa da Trindade a respeito dessa criatura que ele decidiu colocar neste mundo como sendo a coroa da criação, o representante, o regente dele aqui na terra, né? Verso 26 do capítulo 1 de Gênesis. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou, né? E a gente ratificou lá no capítulo 5, mostrando de fato que
a criação de Deus, ela é uma unidade composta entre macho e fêmea, né? Que era o Adão macho e Adão fêmea. Depois a gente volta aí nesse ponto aí que eu acho que vale a pena, tá? Só para complicar mais a vida nossa. Então, imagem e semelhança, né? Imagem e semelhança, o que vocês têm em mente, assim, o que vocês já ouviram em escolas bíblicas, em pregações, em outros cursos, do que é imagem e semelhança de Deus? Assim, o que seria em nós, assim, de maneira mais prática? O que? Caráter? Sim, mas aí o caráter é bem genérico, né? O caráter são características, mas quais seriam essas características? Só para eu saber. É parecido com Deus. Física, estética, então. Quando fala imagem, Uhum. isso é melhor. Dá a entender a aparência. Isso que ele tem, igual a gente tem corpo, alma e espírito, a gente teria essa semelhança com ele, de ter não corpo, alma e espírito, mas ter sentimentos, tristeza, alegria, essas coisas. Assim, Sentimento, né? Então, sentimento, estética, o que mais, amados? Vocês já ouviram assim? Não vale nota, não, pode. Eu nunca ouvi falar, não, assim, ninguém abordando essa questão. O sentimento. Então, sentimento, estética, duas coisas aqui que vocês. Consciência, interessante. Deus tem consciência, né? De si, de outros, nós também temos. Né? Deus tem sentimento, nós também temos. Sim. Estética eu não sei, né? Porque se Deus fosse zoado igual uns aí, mas vamos deixar pra lá esse negócio, né? É relativo, né? A beleza é relativa, né, irmão? Beleza é cultural, né? Dependendo da cultura, aí você tem um padrão de beleza diferente, né? De poder e autoridade também. Já falaram isso assim, que é isso também? Tá certo. Bora lá, amados. Vocês querem contribuir mais alguma coisa? Só para eu entender mais ou menos o que vocês já ouviram a respeito disso. Tá tudo tranquilo? Então vamos lá. Tá bom. Deus é um ser inteligente, nós também somos, né? Embora Deus seja inteligente, ele não é racional, né? Nós somos racionais. Deus não é racional. Boa pergunta. Então vamos lá. a gente aprende com o animal é racional. Isso, vamos lá. Imaginem aqui, ó. É por isso que eu preciso chocar, tá vendo? Preciso chocar vocês, né? Então, cada aula, se tiver um espanto assim, eu me alegro. Ó, imagina aqui, só para a câmera pegar. Imagina que isso aqui é uma ideia, né? Isso aqui é uma ideia. E é uma ideia. Então, aqui eu tenho a percepção, o entendimento, a ideia de alguma coisa. Tá aqui, né? Isso aqui é a conclusão disso, então. Da ideia à conclusão, eu tenho um processo que nós chamamos de processo racional, raciocínio. Pondero, comparo, tal, chego à conclusão. Isso aqui é o processo de raciocínio. Então, o ser humano precisa fazer isso. Por quê? Porque ele não sabe as conclusões de tudo, né? Ele precisa desse processo, comparar, tal, pesquisar, colocar lado a lado, ponderar e concluir. Deus, ele não precisa desse processo, porque ele sabe tudo, plenamente o tempo todo. Então, Deus não conclui coisa alguma, ele apenas sabe de tudo, o tempo todo, de uma maneira perfeita, plena, tudo que pode ser sabido. Nós não. Nós somos racionais. Deus não é racional, ele é inteligente. Então ele é uma pessoa. Por ser uma pessoa, ele tem intelecto. Ele tem vontade. Toda pessoa tem vontade, delibera. Os animais não têm, por exemplo. Né? E acho que eu falei na aula passada, né? Alguns até falam assim, mas é tão inteligente esse cachorrinho, né? Falei, né? Eu vejo que a inteligência está no ser humano, que pega um ser irracional e faz ele fazer coisas que não pertencem ao seu instinto natural. Ele não tem intelecto. Seria correto falar que Deus é um ser irracional? Não é irracional, ele só não é racional. Ele não é racional. Não. E nem racional, então. Não, ele não é racional. Mas ele não é irracional. Primeira coisa, a gente está enfrentando aqui, a gente está pegando Deus para colocar nas nossas categorias de avaliação. Já começa aí complicado. Então a gente está falando de um ser que é totalmente outro. É totalmente outro, né? É isso que eu quero abordar também aqui, daqui a pouco. E que eu falei no começo. Nós não somos a referência para nós
E eu parto de mim para comparar Deus comigo. Eu parto de Deus para comparar eu com Deus e eu com eu. Não percebe? A gente vai falar sobre essas questões, né? Essas semelhanças e tal. Mas a origem é Deus. E Deus não é a sua criação e não cabe na sua criação. E a gente não pode avaliar Deus a partir das nossas categorizações. A gente avalia Deus a partir daquilo que ele decidiu de si se revelar nas Escrituras e na natureza. Que foi algo muito limitado, que a gente não tem condição de saber além do que ele estabeleceu aqui como revelação para nós, que é uma fagulha. Deus é mistério, Deus é uma incógnita. O que sabemos de Deus? Apenas que ele decidiu se revelar para nós. O texto de 1 aos Coríntios, capítulo 13, verso 12, se não me falha a memória, amados. Bora lá pegar o texto? Deixa eu pensar aqui para não perder o raciocínio. Não, né? Eu preciso raciocinar. Capítulo 13, acho que é verso 12, que diz que nós vemos por espelho em enigma, né? É o 13, 12 mesmo, né? Vemos como por um espelho em enigma. Nós conheceremos Deus, não é isso? Como dele, nós... Isso, me leia na íntegra, por favor, então. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face, agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Isso. Conhecerei a mim mesmo, como dele eu sou conhecido. Não é que eu conhecerei Deus na mesma medida que ele me conhece. Mas conhecerei... eu achava que era conhecerei ele. Eu não posso conhecer Deus na mesma medida que ele me conhece. Conhecerei a mim? A mim mesmo, porque nós não temos um autoconhecimento. Que top. Né? A gente não tem, adequado não. A gente acha que a gente conhece o ser humano. Nós não nos conhecemos. Como Deus nos conhece, não. E muito menos nós conheceremos Deus na profundidade que ele é, o ser que ele é. Nós não temos condição de mergulhar em Deus até o fundo. O texto de Romanos, capítulo de número 11... Deus não trabalha no campo da razão ou que ele não está no campo da razão? Não, nenhuma coisa nem a outra eu falei. Nem que ele não trabalhe no campo da razão... Sim, eu disse que ele não raciocina, ele não precisa raciocinar. Deus, ele se comunica... Deus se comunica através do raciocínio, através da inteligência, através da percepção, através do entendimento. Ele se comunica, é um ser inteligível, ele se comunica. Mas Deus não precisa, não tem a necessidade de raciocinar, porque ele tem a onisciência. É um atributo exclusivo de Deus. Ele tem todo o conhecimento, né? É nesse ponto, tá? Então, tudo bem? Então, Romanos capítulo 11, verso 33 ao 36. Romanos 11, 33 ao 36. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então, profundidade da riqueza, né? Seus juízos são inescrutáveis. Deus não pode ser sondado, ele é insondável. Ele habita na luz inacessível. Deus, ele é uma incógnita. Nós só sabemos de Deus aquilo que ele decidiu se revelar a nós de uma maneira muito superficial, e a gente vai ver com linguagem humana. A gente fala que a Bíblia ela é Deus se comunicando com sotaque humano, né? Acho interessante esse pensamento, né? Então, assim, Deus é exatamente isso que a Bíblia fala? Claro que não. A gente vai ver aqui o que eu quero falar exatamente, né? Mas só para eu não perder o raciocínio, eu acho que eu já perdi aqui alguma coisa. Então, Deus, ele não... Antes disso, eu estava falando sobre... sobre inteligente, é isso que a gente... Deus é inteligente, né? Nós somos. Deus tem a consciência desse e do outro, nós também temos. Deus tem vontade, nós também temos. Bora lá, amados. Me ajudem aí. Deus, ele...
Tem sentimento, nós também temos. Então, olha, nós temos essas coisas semelhantes, né? Os anjos têm inteligência, os anjos têm vontade, os anjos têm sentimento, os anjos têm percepção de si, conhecimento de si e do outro. Eles não são chamados na Bíblia de imagem e semelhança de Deus. Claro, eles não foram criados. Hã? Eles não foram. Não teve Foram eles criados. criando a própria mão. São seres criados, mas são seres Sim, criados. mas não foi do jeito que o ser humano foi. Sim, não tem problema, porque nós também não fomos criados. Eles não receberam. Você foi criado Só por Deus? de Deus. Quem foi criado por Deus? O homem e a mulher. Deus, com as suas próprias mãos, não nos criou. Nós somos fruto e resultado da criação do primeiro casal. Então, eu não fui criado por Deus diretamente, né? Só o primeiro casal teve esse privilégio. Mas nós somos, de fato, né? A imagem e semelhança de Deus. Mas o que eu quero chamar a atenção é, se essas coisas, e outras mais aqui, que as pessoas falam que é a imagem e semelhança de Deus, não que elas não sejam, não que elas não estejam inclusas, tá certo? Mas não são essas coisas que, de fato, é o que é a imagem e semelhança de Deus, que nos difere de qualquer outra criatura, os anjos, que é outra categoria também inteligente e tudo mais. Então, o que seria, irmãos, assim, aquilo que só Deus tem e compartilhou conosco, e não com outra criatura, os anjos, por exemplo? O que é? Inteligência não é, porque ele compartilhou com os outros. Sentimento não é, tal, tal e tal. O que é? É que, ao mesmo tempo que somos um, somos mais de um. A Trindade é a unidade composta. Essa unidade que a gente falou em Adão, o homem e a mulher, não é? Então é isso. Nós somos a imagem conforme uma semelhança de Deus, no que nos distingue, é isso. É que Deus nos fez um, sendo mais de um. Conforme o Espírito? Não. Ou essa pessoa? Não, eu estou falando de humanidade. De humanidade. Eu estou falando da constituição do homem, não. A constituição a gente vai falar também. Eu estou falando do que é a imagem e semelhança de Deus, no sentido de que, porque Deus não é corpo, não é alma, não é espírito. Mas é a Trindade. Sim, são 3 pessoas. Tá, eu quero achar as 3 pessoas aqui. Não dá? Não dá, não tem como achar. O homem não faz... Deus não faz parte do homem. O homem tem partículas de Deus. Da Trindade, no caso? Sim. A Trindade, quem é? Pai, Filho e Espírito Santo. Deus. Não são deuses. Um só. É Deus. Dói nos ouvidos na língua portuguesa, né? Porque os 3 são... Um só. Não, mas na língua portuguesa. Os 3 são deuses. Na língua portuguesa, sim, isso. Então, dói nos ouvidos. Porque não cabe nem na questão da língua. Porque nós não estamos falando de 3 deuses. Nós estamos falando de um Deus que é manifesto em 3 pessoas distintas, mas iguais na essência, na natureza, coeternas, co-criadoras. Isso cabe na mente humana? Claro que não. Nós não temos nada na criação para equiparar isso. Mas eu não estou entendendo a minha parte. Que parte? Essa parte de Deus eu entendi, a minha parte. É isso, amada, que nós somos um e somos mais de um. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. O que é a imagem e semelhança de Deus em nós, seres humanos? É que, ao mesmo tempo que somos um, somos mais de um. Não é o macho e a fêmea que nós falamos? É isso. O macho, aquela parte do macho. Sim. Nós somos um e somos mais de um. Ambos serão uma só carne. Unidade composta. O termo lá que está no hebraico, né? Nesses textos que nós lemos, tanto o Gênesis 1, 26, 27, quanto o Gênesis capítulo 5, verso 1 e 2, enfim, outras partes que falam, o termo lá, é errad, o termo lá que aparece, mas que designa uma unidade composta, errad. Só a língua hebraica que tem, que difere, né, entre um e um. Então, quando fala de uma unidade, uma peça única, então um copo. Eu nunca expliquei isso para vocês, não? Já? Então, uma peça única aqui, ó. Isso aqui é Yahid, na língua hebraica, que é uma peça. Agora, se tivesse um cacho de uvas, aí o texto hebraico, né, o Antigo Testamento, usaria Errad, que é uma unidade composta. A respeito de Deus, Deuteronômio capítulo 6, verso número 4, por exemplo, ouve, pois, Israel, o teu Deus é o único, é o Errad lá, não é Yahid.
né? Agora, qual é a complicação nossa? Nesse entendimento, como eu posso olhar para o outro e ele sou eu, no sentido de dignidade, de igualdade. Como que eu posso? Porque a gente entrou nessa loucura de achar que tem pessoas inferiores e superiores. Por isso que ele fala no próximo como a ti mesmo, será? Também, sim, também. Porque quem não ama o próximo não se ama, né? E quem se ama exacerbadamente também é um egoísta e não entende o propósito da sua vida coletiva. Então, a gente tem dois aspectos que eu quero colocar aqui, mas seria no segundo momento, né? Que é a questão do coletivo e individual. Mas a gente vai falar talvez na próxima aula, acho que hoje nem dá mais. Mas vamos lá. Posso prosseguir? Vamos lá? Não posso prosseguir? Tranquilo? Mas e os anjos, então, eles não podem ser Os anjos, eles não são semelhantes a Deus conforme a sua imagem, né? Porque os anjos não partilham. Por exemplo, nos anjos nós não temos o anjo macho e o anjo fêmea. Os anjos são assexuados. Mas não só por isso, não é só por isso. É porque, veja bem, o ser humano, ele expressa Deus com uma profundidade muito maior do que os anjos. Os anjos, é que a gente tem uma perspectiva muito errada a partir da filosofia grega. E a gente entender que o que é material, concreto, visível, palpável, não é espiritual. O espiritual é o abstrato, é o etéreo, né? O que não se pode ver. Isso é uma filosofia grega, isso não é teologia bíblica. Embora isso esteja na mente aí, ó, de muitos evangélicos, né? Então eu faço a pergunta, em tom de brincadeira, mas veja que coisa interessante. Nós somos um ser humano em uma experiência espiritual ou nós somos um ser espiritual em uma experiência humana? Lembrar da tostinha lá, por que é? Comercial, não? É? Nós somos espirituais em uma experiência humana. Isso é o que a grande maioria das pessoas pensa. Agora, será que é? Calma aí, vamos pensar. A minha conclusão é a seguinte: nós somos seres humanos em uma experiência espiritual. Porque nós não deixaremos de ser humano na eternidade. Calma que a gente chega lá. Eu estou aqui num raciocínio. Não se agonei, não. Não se aperrei, não. Mas é claro que vocês têm que ir questionando, né? Para a gente entender aqui. Então, vamos lá. Nós somos, na eternidade, nós, já falando aqui, então nós somos constituídos de corpo, alma e espírito para aqueles na teologia que acreditam na tricotomia. Né? Tricotomia, então, na teologia, acredita que o homem é constituído de corpo, alma e espírito. Seu Paulo também acredita. Depende. Aquele coloca lá aqui. Mas aqueles que acreditam na dicotomia vão dizer que o termo espírito e alma são intercambiáveis. Tem isso também. Entendeu? Então, olha só como um negócio não é tão simples assim, né? Então, todos têm argumento bíblico. Teologia é um negócio complicado. Mas, para eu amenizar esse impacto teológico, então o ser humano é parte material e imaterial. É uma resolvida, mais ou menos, né? Então, assim, material e imaterial. Mas tem um corpo material e tem uma alma / espírito, tá? Para ajudar o povo aí, não ter nenhum arenga aqui na teologia. E aí a questão é a seguinte: na eternidade nós teremos um corpo, né? Na eternidade porque um corpo sem espírito é defunto, um espírito sem corpo é fantasma. Na eternidade não seremos nem defunto e nem fantasma. Seremos ser humano, não é? Com um corpo, mas um corpo. Um corpo que tem uma estética que nos diferencia. Olha só. Um corpo que ele tem diferente glória e glória. 1 Coríntios capítulo 15. Diferente glória. 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. Amados, sabe qual é o grande problema nosso? Nós cristãos? É que a gente não aborda na profundidade dos textos bíblicos, né?
as doutrinas nas nossas igrejas. A gente não tem uma proposta educacional de amadurecimento, de compreensão, de aprofundamento doutrinário do texto bíblico, enfim, nós não temos. Infelizmente, as nossas igrejas, assim, a grande parte das nossas igrejas, elas desprezam essa importância, a necessidade de estar levando cada cristão ao amadurecimento do conhecimento do seu Deus a partir das Escrituras Sagradas. Né? Nós somos ainda mais esse país latino aqui, que assim valorizem muito as sensações, as emoções. Da música à pregação é cunho apelativo emocional. Né? Então, e aí o racional quase que é deixar de canto, né? Deixa lá, assim, aceite Jesus, deixe seu cérebro para lá e venha com o coração no sentido mais emocional. Lógico que eu não estou generalizando, só estou dizendo aqui que é uma observação minha, e aí vocês, depois vocês falam, ou não é. Mas vamos lá. 1 Coríntios, todo o capítulo 15, Paulo escreve ensinando, falando a respeito de uma doutrina chamada de ressurreição. A doutrina da ressurreição é uma doutrina fundamental no Evangelho, pouco pregada, pouco ensinada, como eu falei, consequentemente pouco compreendida, né? Mas deixa eu encurtar a história aqui, para facilitar para vocês, para nós todos aqui, e a gente vai direto ao ponto, como diz aquele comentarista.